Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os portugueses e o mundo em geral entram no verão ainda a viver uma pandemia que marcou as vidas de todos no primeiro semestre e ameaça ficar para os próximos, em diferentes perspectivas. Apareça ou não uma vacina, a pandemia já está a passar uma dura fatura sob a forma de uma crise económica, crise que trará um profundo impacto no mercado de trabalho, em especial nos vínculos laborais. Nesta edição deste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, vamos falar para aqueles que estão preocupados com o presente e o futuro do seu emprego. Vamos ter empregos mais precários ou já os tínhamos em número pouco aceitável? E a mobilidade do mercado de trabalho vai acentuar-se? No fundo, o que é que a pandemia trouxe e pode mudar no nosso contexto laboral? Nesta edição, conversamos com Renato do Carmo, sociólogo, investigador do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, diretor do Observatório das Desigualdades, faz também parte da equipa do Colabor, o laboratório colaborativo para o trabalho, emprego e proteção social. Conversamos também nesta edição com Jorge Bravo, economista, professor da Universidade Nova, especialista em sistemas de segurança social e pensões e sustentabilidade de políticas sociais, numa conversa de 30 minutos à volta deste tema em particular suscitado pela pandemia que todos vivemos. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade, Jorge Bravo, Renato do Carmo. Vamos começar, Renato, pela sua investigação mais recente, dividida em vários projetos, não só aqueles que estão no âmbito deste projeto Colabor, que está, no fundo, a investigar também aquilo que está a acontecer a propósito desta pandemia e tem estado a investigar, por exemplo, as desigualdades neste chamado grande confinamento, entre outras publicações. A questão de base e ao início, Renato Carmo, é esta. Antes da pandemia já havia, obviamente as desigualdades existem. Consegue-nos dar uma medida do agravamento da precariedade neste pequeno tempo, nestes 3 meses de grande confinamento? Muito obrigado pelo convite. A precariedade não vinha a diminuir. Por exemplo, no setor privado, a percentagem de pessoas com contratos não permanentes aumentou desde 2012 e, portanto, chegando aos cerca de 33% no setor privado, pessoas que têm contratos não permanentes. Isso significa que, no período de recuperação, foi um período pautado por um crescimento de emprego e diminuição do desemprego, mas parte importante do emprego que foi criado foi emprego de pouca qualidade, e, portanto, ou seja, emprego desprotegido. E isso afetou, muitos setores, nomeadamente os setores que agora, estão a sofrer mais, designadamente o turismo, o setor do alojamento, também dos serviços, o setor imobiliário e por aí adiante. E, portanto, ou seja, nós de facto estava a acontecer uma dinâmica de redução importante do desemprego, mas parte desse emprego que estava a ser criado era um emprego precário. E o que nós verificamos com o impacto da crise, da crise pandémica, que ela afeta imediatamente determinado tipo de setores. Os setores mais afetados, como nós sabemos, são, isso já está medido através do desemprego registado. E aqui o desemprego registado chama a atenção que estamos a falar de desemprego em que as pessoas, no fundo, se registram nos centros de empregos, só para facilitar. Não estamos a falar do desemprego estimado. Esse vai ser calculado a partir do inquérito ao emprego. Está, portanto, a centrar-se nos números do IFP e não... É dos números do IFP. Neste momento, do INE, as análises que assim são a ser feitas é a partir dos estudos do IFP, isso é importante que se lhe diga. E esse emprego registado, esse desemprego registado não cobre todas as situações, não é? São pessoas que, no fundo, se registram nos centros de emprego. Mas mesmo assim já nos dá um panorama do que está a acontecer e, portanto, verificamos que entre fevereiro e abril o desemprego aumentou 24%, né? Portanto, e que é já considerável, e, portanto, que é uma inversão brutal face à tendência de decréscimo que existia anteriormente. Afetou também de forma um pouco desigual os territórios e, portanto, designadamente, um dos territórios mais em que o impacto foi maior é no Sul, é no Algarve. Isso deve-se em grande medida ao impacto que a crise teve imediatamente no setor ligados ao turismo, portanto, alojamento, restauração e similares.
mas também nas atividades administrativas e serviços de apoio, no imobiliário. Curiosamente, também, enfim, algumas áreas do setor da indústria, das indústrias transformadoras também, de facto, se verificaram aumentos consideráveis. Mas à entrada para a pandemia já existia uma fragilidade dos vínculos laborais. Exatamente, e portanto o que acontece, isso é muito claro nestes setores associados ao turismo, digamos assim, é que muitas pessoas estavam em situação contratual muito precária, muitas das pessoas em trabalho informal, devo dizer, e portanto nós fizemos esse estudo de forma mais também qualitativa, não é? E portanto há tipo de atividades que cresceram muito com o turismo, nomeadamente, por exemplo, só para dar o exemplo, os tuk-tuk, não é? E nós entrevistámos algumas pessoas que trabalhavam nestas atividades e nenhum deles tinha contrato de trabalho, longe disso, não é? Não existia contrato de trabalho, a maior parte recebia em numerário, portanto, sem qualquer tipo de registro, sem qualquer tipo de proteção social, com comissões para a entidade empregadora na ordem de 40%, 50%, e, portanto, uma situação hiper precária, não é? E essa realidade é difícil de captar pelas estatísticas, mas, de facto, ela cresceu. E neste momento é uma realidade que continua invisível, que não é completamente captada por estes números que falei, mas que decorre, digamos assim, deste emprego de pouca qualidade e pouco protegido. Já volto Isso é um problema. Jorge Bravo, a sua perspectiva à entrada para a pandemia, das fragilidades que o tecido laboral no fundo já tinha e a sua perspectiva sobre a gravidade do processo dos últimos 3 meses? Bom dia. Obviamente, enfim, é um período excepcional, no fundo estamos, enfim, em termos conjunturais, a viver algo nunca experienciado no passado e, portanto, há aqui impactos muito significativos, imediatos e abruptos no mercado de trabalho, enfim. Mas eu queria chamar a atenção de que estas transformações que têm acontecido no mercado de trabalho, enfim, as suas consequências que se notaram agora mais durante este período, elas são um pouco o reflexo de transformações mais vastas que vão ficar e que já estavam e que se calhar vão agravar para além da pandemia. E o que é que tem acontecido nos últimos anos no mercado de trabalho? Isto acho que é importante refletir. Primeiro, uma significativa transformação no mercado de trabalho devido à introdução da tecnologia, à automação, à digitalização, à robotização, vinha a provocar e vai continuar a provocar uma mudança muito significativa em muitos setores de atividade, com a substituição de trabalho por, robôs, no fundo, a tecnologia que vem substituir muitos destes empregos, vai criar noutras áreas adjacentes. Depois, também a globalização das economias, no fundo, a especialização e a integração, enfim, aliás, foi um dos traços bem evidentes no início da pandemia, que foi, no fundo, as cadeias logísticas muito assentes nos países asiáticos, em particular na China, ficarem, enfim, com uma disrupção que provocou impactos logo imediatos naquilo que é o processo produtivo e também mais à frente na cadeia de distribuição de bens e serviços às economias, mesmo antes de chegar à epidemia, e esse é um fenómeno que se tem vindo a acentuar, enfim, que gerou ganhos de emprego à escala mundial, mas que obviamente provoca uma mobilidade crescente do fator trabalho e, no fim, leva à deslocalização de muitas profissões. Depois também um aspecto muito importante para Portugal, que é o envelhecimento da população. Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, a Europa é, porventura, o continente mais envelhecido do mundo, e isso, enfim, gera implicações muito significativas no mercado de trabalho. No fundo, a necessidade de prolongar a vida ativa, na necessidade, do fundo, ao mesmo tempo, de integrar os jovens, sobretudo aqueles jovens que não têm nem a profissão, nem a educação, nem têm nenhuma ocupação. E para isso, enfim, é necessário olhar para políticas de fundo. E depois temos também os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios internos, enfim, da população que se desloca, enfim, dos meios rurais para os meios urbanos, à procura de novas oportunidades de trabalho, à procura de emprego dos novos setores. Estas 4 grandes mega tendências junta-se, obviamente, o fenómeno pandémico. E aqui o fenómeno pandémico tem implicações assimétricas, ele não tem efeitos iguais para todos, como se viu, não tem efeitos iguais em termos de regiões, não tem efeitos iguais por setores de atividade, até por grupos etários e também, obviamente, por natureza dos vínculos de trabalho, não é?
uma das experiências, enfim, uma das lições que se retira, enfim, deste período, as novas formas de trabalho. E as novas formas de trabalho são o quê? São os trabalhadores das plataformas, são os trabalhadores sem um vínculo permanente ou com contratos temporários de muito curto prazo, são os chamados call workers, no fundo trabalham à chamada, etc. Seriam os mais desprotegidos do ponto de vista social e também do ponto de vista económico, porque no fundo há mínima perturbação no mercado de trabalho, eles seriam os primeiros a ser afetados por este efeito. Também a estrutura económica conta numa larga fatia com esses trabalhadores, os trabalhadores temporários, vínculos muito pouco consolidados, estão também na base de muitas destas atividades económicas. Isso pode não mudar depois da desproteção em que caíram. Não, eu não creio que vá mudar. No fundo, este aumento do peso das novas formas de trabalho era uma tendência que já vinha de trás. Não tínhamos ilusões. Nós podemos reclamar aqui um aumento do emprego com direitos, ou uma redução da precariedade, etc. Mas as novas formas de trabalho, no fundo, e a nova economia, muito assente na digitalização, na automatização, ela requer muitas vezes formas de trabalho mais flexíveis. E, portanto, aqui o que se tem que fazer é preparar quer os sistemas de proteção social, quer o sistema educativo, quer, no fundo, a rede de apoio social, para que estes trabalhadores, na eventualidade de reduções da procura, que podem ser abruptas, como aquelas da procura de trabalho, estou a falar, estejam mais preparados, em primeiro lugar, para regressar ao mercado de trabalho, quando for possível, que tenham uma rede de proteção social pública, privada, assistencialista e outra adequada a estas novas formas de trabalho. Nós não nos podemos esquecer que o sistema de proteção social, no essencial, ele está construído com base, em primeiro lugar, na existência de um empregador e de um trabalhador, enfim, em que ambos contribuem para a proteção social. Ora, nestas novas formas de trabalho, muitas vezes nem sequer está definido quem é o trabalhador, quem é o empregador. Creio que ninguém defende a existência de um modelo de laboral que assenta em precariedade. Agora, não nos podemos esquecer que a nova economia, ela requer, porventura, formas mais flexíveis de trabalho, não é? E formas mais flexíveis de trabalho não pressupõem necessariamente uma precariedade e, em particular, não pressupõem necessariamente que haja uma desproteção social. O facto de haver maiores períodos de desemprego ou maior frequência em períodos de desemprego ou períodos, no fundo, de paragem ou de redução de atividade não significa necessariamente que haja redução de rendimento. Se houver mecanismos de compensação em vigor, e também se houver, no fundo, condições para que estes trabalhadores, estando fora do mercado de trabalho por algum período, possam regressar, quando regressarem, em melhores condições de terem um percurso laboral depois mais estável e mais contínuo e, sobretudo, em profissões mais qualificadas. Deixa-me ouvir a opinião de Renato do Carmo, porque colocando a questão na expressão aqui levantada na nova economia, se é ou não sinónimo de sempre de precariedade e de desproteção social, sendo que o que estamos aqui a ver de facto tem a ver nesta emergência, na capacidade de haver uma rede que ajude os trabalhadores que veem o seu posto de trabalho completamente alterado e, em alguns casos, até extinto. Pois, a minha opinião é que não tem de ser, e eu acho que não pode ser, e eu acho que é interessante este período que estamos a viver, que é também um período de questionamento. Estudos que foram saindo e por aí adiante, manifestos, enfim, lembro-me, por exemplo, de um manifesto que saiu, que foi assinado como autores como o Thomas Piketty e por aí adiante, que alertam precisamente que este modelo é um modelo insustentável. Podemos achar que ele é inevitável. Este modelo da nova economia assente naquilo que se pode designar como a mercadorização do trabalho, não é? Ou seja, no fundo em que as pessoas trabalham completamente desprotegidas, não é? E ele, de facto, é insustentável do ponto de vista laboral, mas é insustentável no sentido em que ele contribui claramente para o incremento das desigualdades, não é? Porque a isso está associado depois baixos salários, enfim, situações intermitentes entre precariedade e desemprego e por aí adiante. E obriga também uma resposta pública em termos de financeiros muito pesada. Obriga isso e por aí adiante. E mais, estamos a falar também de pessoas que depois acabam por não ter carreiras contributivas, que essa é outra questão, ou seja, no fundo, porque não acabam por não contribuir para a segurança social se estivessem numa situação mais estável e mais permanente do ponto de vista contratual.
ele tem que ser questionado e tem que ser, de facto, regulado. Nós encontramos situações no terreno perfeitamente em que as pessoas estão completamente destituídas de qualquer tipo de proteção. Quando estava a entrevistar alguns daqueles trabalhadores, não é? O paralelo que eu faço é com os jornaleiros que nós temos memória de há 60 ou 70 anos atrás. São pessoas que trabalham à jorna. E, portanto, numa economia completamente informal. E, portanto, este não é um modelo que faça sentido, não é? Uma das coisas que estes autores, nomeadamente ao nível das desigualdades, demonstram é que as políticas fazem diferença. No caso, por exemplo, das desigualdades. Fazem mesmo diferença e podem fazer diferença. Renato Carmial, há algum instrumento que vinha de trás que possa ser aproveitado? Por exemplo, estava a fazer-se em Portugal o debate sobre a taxa de rotatividade para penalizar as empresas que abusem de contratos a prazo. Fala-se da revisão do regime dos trabalhadores independentes, também dos trabalhadores temporários, tentar alargar a proteção social. Como é que vê a reflexão em Portugal à partida? Alguns instrumentos são essenciais em todo este processo para solidificar um pouco todo este quadro? Sim, há várias. Claro, neste momento estamos em mente de urgência e de crise, não é? E, portanto, eu acho que é importante. E, portanto, aqui também temos que pensar em temporalidades diferentes, não é? Temporalidade da urgência, não é? E aí há um conjunto de medidas que foram acionadas e que foram uma resposta imediata à crise e que foram bastante importantes, desde o layoff, o prolongamento dos subsídios de desemprego, para cobrir estas pessoas, não é, que caíram pura e simplesmente de um momento para o outro deixam de ter rendimento e, portanto, uma espécie de pobreza instantânea, não é? E, portanto, esta ideia de criar uma espécie de subsídio extraordinário de desemprego que seja aplicável a trabalhadores que estejam nessas situações, não é? Porque muitas destas pessoas nem sequer podem acionar o subsídio de desemprego porque, enfim, não têm qualquer tipo de relação contratual. E, portanto, eu acho que em Portugal há, de facto, aqui um conjunto de discussões já vem atrás que com esta crise, elas continuam e, portanto, há várias propostas em cima da mesa. Acho que Portugal, nesse sentido, é um país interessante, nesse sentido, e acho que há, de facto, um conjunto de políticas que podem ser aprofundadas e que vem atrás. A política, por exemplo, do aumento do salário mínimo anterior é uma política bastante bem sucedida e por aí adiante, não é? Vamos ouvir a opinião de isto não é tudo inevitável. Jorge Bravo sobre esta matéria. Que instrumentos já existiam no contexto português e que podem aqui ganhar outra urgência para tentar aplacar também a dimensão da crise e também garantir direitos também essenciais, uma vez que chegamos à conclusão consensual de que não é propriamente o que mais desejamos, um contexto desregulado do ponto de vista do mercado de trabalho. Portanto, uma das lições que há que retirar para o futuro é de que para estas novas formas de trabalho há que repensar, e enfim, não é apenas no caso português, isto é uma discussão que está a ter lugar a nível internacional, há que repensar o modelo de proteção social. Os critérios para a atribuição de benefícios para este tipo de trabalhadores têm que ser alterados e claramente têm que responder muito mais rapidamente quando há alterações abruptas no seu nível de rendimento. Enfim, algo que se viu agora e houve dificuldade da Segurança Social em adaptar-se a esta nova realidade. Ainda hoje, enfim, temos um conjunto de grupos que são desprotegidos perante o sistema. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, estes trabalhadores, muitos deles vão ter períodos mais ou menos longos de trabalho com alguma flexibilidade e se calhar vão percorrer diferentes profissões. E, portanto, aquilo que há que garantir, aqui numa lógica mais de médio e longo prazo da formação dos seus direitos em termos, por exemplo, de pensões de velhice, é de que estes direitos, estes períodos contributivos, estas diferentes experiências profissionais, elas no fundo são portáveis. Eu consigo, no fundo, mudar de emprego, mudar de profissão, acumular períodos mais curtos ou mais longos, mas os meus direitos serem portáveis e serem acumulados para, no fundo, no final do ciclo de vida, eu ter, enfim, condições de formar uma pensão adequada, tal qual um trabalhador que tem uma carreira laboral mais contínua. Para as políticas públicas, claramente ficou a consciência de que tem que responder muito mais rapidamente a estes grupos quando há quebras abruptas de rendimento. Não se pode pedir a um trabalhador que tem uma quebra abrupta de rendimento que espere, no fundo, 3 meses para receber uma prestação social, enfim, por mais pequena que ela seja, não é? Nestas novas formas de trabalho, muitas vezes é indefinido quem é que é o empregador, quem é que é o trabalhador. Por exemplo, no caso das plataformas, não é? Imagina um turista da Uber ou um estafeta que faz entregas da Uber Eats, enfim, perdoa-me aqui a publicidade. No fundo, qual é
quem é o empregador nestes casos? No fundo, se é que há um empregador, no fundo, trata-se de um trabalhador independente que está a prestar um serviço, ou seja, no fundo, há uma relação contratual de prestação de um serviço ou há uma relação de trabalho, não é? Isto tem a ver com o quê? Porque os sistemas de proteção social, eles estão assentes numa dupla contributividade por parte do trabalhador e do empregador. Se o empregador está indefinido, obviamente que há uma parte das contribuições que nunca chegará à Segurança Social e, portanto, e há um incentivo claro também da parte depois dos trabalhadores para a informalidade, no fundo, para eles próprios, enfim, porque são, em muitos casos, profissões mal remuneradas, há um convite claro à informalidade. Portanto, eu diria que é urgente que se defina rapidamente qual é a natureza do vínculo de trabalho que se estabelece nestas formas, não standard, para que claramente se identifique qual é a responsabilidade do empregador, caso exista, não é? E qual é a responsabilidade do trabalhador, e, no fundo, que claramente haja aqui também a assunção de que, para ter direito à proteção social, neste tipo de prestações ligadas a um período contributivo, tem que haver também aqui uma responsabilidade conjunta do trabalhador e da empresa, e também do trabalhador. Portanto, os trabalhadores, enfim, nestas formas não standard, enfim, muitas vezes pela sua precariedade, por terem salários baixos, têm uma tentação maior também para estarem na economia informal e, portanto, a subdeclararem rendimentos ou não declararem de todo, não é? Este período também veio mostrar que a proteção social tem um valor e, portanto, a compra de um seguro social, que é isso que se trata, no fundo, quando nós pagamos, por mais, enfim, que ao trabalhador possa custar, abdicar de alguma parte do seu rendimento no curto prazo, ela tem um valor a médio e longo prazo e, portanto, há que ter isso também em conta. E há esta discussão também sobre, por exemplo, a existência de um rendimento básico universal. Não está aprovado que a existência do rendimento básico universal não tenha depois efeitos em termos líquidos negativos no mercado de trabalho, porque depois depende do nível que é atribuído, não é? Pode gerar um desincentivo à participação no mercado de trabalho, pode gerar um desincentivo à produtividade, pode gerar um desincentivo à qualificação para alcançar profissões mais bem remuneradas. Uma coisa são as medidas de combate à pobreza e à exclusão social, e elas existem e devem continuar a existir. A criação de um rendimento com esta natureza, no fundo, independente, no fundo, da participação no mercado de trabalho, da qualificação, etc., pode ter efeitos nefastos para a economia como um todo, que eu acho que ainda não estão suficientemente quantificados para se avançar para uma medida a esse nível de larga escala. Renato Carmo, a questão digital, o aprofundamento do digital, aqui falou-se no início, Jorge Bravo falava das tendências que vêm de trás ao nível da automação, mas aqui o digital explodiu, muito teletrabalho. Isto, mais uma vez, é também sinónimo de precariedade, é uma parte positiva que pode trazer também mobilidade aos trabalhadores. Como é que vê este incremento do digital e o seu impacto no mercado de trabalho? Eu só referindo um bocadinho, enfim, concordando com algumas coisas que o Dr. Jorge Bravo disse, estas questões que são agora identificadas para a nova economia, para a gig economia, em algumas delas, claro, com outras roupagens e prendentes já existiam, não é? Designadamente, percursos, em termos de carreiras contributivas irregulares, períodos em que, por exemplo, as pessoas pensavam que estavam a contribuir e a descontar e não descontavam, enfim, por um conjunto de situações. Também o facto de algumas pessoas a partir um pouco mais de rendimento acabavam por não fazer os seus descontos. Isso é uma realidade que é muito, eu diria quase, é mesmo estrutural o mercado de trabalho em Portugal em determinado tipo de populações, nomeadamente mais vulneráveis. Não se esqueça que nós temos em Portugal, e é um dos traços que vem de há muito tempo, de um conjunto muito significativo de trabalhadores pobres, não é? Portanto, isso é uma matriz do nosso mercado de trabalho que persiste, vai assumindo novas roupagens, e agora, obviamente, cruzando com a questão da tecnologia por aí adiante, mas não é um fenómeno novo no sentido do ponto de vista laboral e do ponto de vista também da proteção social. A questão digital, nós estudámos isso, não é? Dentro do possível, através do inquérito que foi aplicado pelo ICS e ISCTE, em que as pessoas responderam a um conjunto de perguntas relativamente a esta transição para o teletrabalho. Foi uma transição muito abrupta e comprimida no tempo, não é? E, portanto, eu acho que se deve olhar para o teletrabalho não diabolizando, por um lado, mas também não mitificando. Enfim, como em tudo, mas o que eu tenho notado na questão do teletrabalho há perspectivas muito críticas, em que é sobretudo negativo, ou perspectivas muito, enfim, muito como se fosse uma espécie de novo normal e por aí adiante.
O que se percebe, e até vindo da voz das pessoas, curiosamente, não é? Essas ambivalências surgem, e eu aqui gostaria de transmitir um pouco isso, não é? Na voz das pessoas, considerando que há, obviamente, desvantagens muito fortes relativamente ao teletrabalho, já agora, enfim, no período de confinamento, e que teve a ver com o facto também do teletrabalho estar, enfim, cruzar-se com outro tipo de atividades, tarefas domésticas, telescola, e isso foi muito pesado para muitas pessoas e por aí adiante. O facto do teletrabalho também não ser regulado da própria atividade e, portanto, ou seja, o trabalho se prolongar por o dia inteiro, não é? E as pessoas queixavam-se disso, ou seja, parece que estavam sempre a trabalhar e, portanto, não havia períodos de interrupção, podiam estar a trabalhar e a almoçar ao mesmo tempo e tudo isso, não é? E isso é algo que, exatamente, não é, quer dizer, tem impactos terríveis na qualidade de vida e, portanto, ou seja, mas também surgiram opiniões interessantes relativamente ao teletrabalho e que pode ser equacionado em complementaridade com, enfim, as formas habituais de trabalho. Desde logo esta ideia que é muito forte que as pessoas viram no teletrabalho algumas vantagens, nomeadamente pelo facto de não terem gastar tempo na mobilidade urbana. Ou seja, uma poupança do tempo. Não é? O desgaste e da mobilidade financeira. urbana. Exato, ia chegar aí. E também do custo da própria mobilidade. Isso é algo interessante e valorizado mais pelas mulheres, porque nós sabemos de inquéritos anteriores que são as mulheres que mais, muitas vezes, que têm percursos mais diversificados no espaço urbano, porque são elas que levam mais os filhos a casa. As mulheres e os jovens foram dos mais afetados nesta pandemia. E depois a questão também andam mais transportes públicos. E, portanto, isso é um dado interessante, não é? E algumas das pessoas frisaram também que podem ter mais controle sobre o tempo a partir do teletrabalho, não é? E, portanto, ou seja, há aqui experiências muito diferenciadas que convém conhecer bem e perceber que a tecnologia, e eu acho que isto é algo que nós também estamos a aprender com esta crise, não é? Em vez de encararmos a tecnologia como uma substituição e que a automação substitui o trabalho humano, e eu acho que isso deve ser muito repensado. Uma das coisas que esta epidemia e o que nós vivemos nesta crise eu acho que nos demonstrou claramente a importância do trabalho humano. Quer dizer, como é que seria, quer dizer, é possível, teríamos ver um cenário de termos robôs no Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, termos processos de resposta automatizada, isso não iria funcionar, não é? Portanto, ou seja, a importância do trabalho humano em várias escalas, também assim, o trabalho que foi importante para manter o confinamento, portanto, na distribuição, na manutenção das infraestruturas, mesmo na questão da gig economy, portanto, na distribuição de comida e por aí adiante. Portanto, o trabalho humano é imprescindível. Eu acho que é uma lição que nós aprendemos com esta crise. E, portanto, olhar para a tecnologia e o teletrabalho em articulação com as formas habituais de trabalho. Eu acho que é algo que está pela frente. Do ponto de vista das políticas públicas, há um grande desafio, que requer regulação, mas nesse sentido da articulação e não da substituição. É uma opção interessante. Obviamente não para todos os setores. A economia portuguesa é muito assente nos serviços. É claro que há uma parte dos serviços que tem a ver com a hotelaria, o turismo, obviamente que não se aplica, mas é uma opção interessante e eu acho que traz novas oportunidades. Tem riscos também e tem problemas que convém analisar. Mas traz novas oportunidades, por exemplo, para o interior, não é? O Portugal, apesar de ser um país pequeno, é um território muito assimétrico em termos de povoamento, em termos de distribuição da população no território, e o que se tem verificado nas últimas décadas, claramente uma migração do interior para o litoral, do meio rural para o meio urbano, e o teletrabalho, se calhar, vem oferecer aqui uma possibilidade de conseguir manter as populações no interior, desempenhando funções que só estariam ao alcance em contexto urbano. Portanto, claro que isto depois exige um reforço e a melhoria das telecomunicações, das ligações digitais e também, obviamente, a criação. Eu diria o teletrabalho, porventura, terá que ser combinado com outros momentos de trabalho presencial, portanto, aqui de formas mais flexíveis, mas claramente é uma oportunidade para o interior. Também é uma oportunidade para aqueles setores que estavam em vias de serem deslocalizados para o exterior. Pode ser uma excelente solução de melhor conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Não me estou a referir naturalmente ao período do
do confinamento que estamos ainda a viver, mas o teletrabalho em condições normais, enfim, com as escolas a funcionarem em 100%, pode ser uma melhor forma de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, porque reduz, como referi há pouco o Renato, os tempos de deslocação de ir para o trabalho, no fim, enfim, tem impactos depois também significativos ao nível da descarbonização da economia, etc. Agora, há que repensar algumas coisas, enfim, desde logo, a definição dos horários de trabalho, não é? No fundo, neste formato do teletrabalho, enfim, deixa de haver uma clara definição do horário de trabalho, enfim, claramente os trabalhadores passam a ser avaliados pelo seu output, não é? Isto obriga também os empregadores a serem muito claros e precisos na definição daquilo que é o output de cada trabalhador e a respeitar, no fundo, os períodos de pausa e de interrupção da vida laboral. Implica também outro tipo de transformações. Enfim, se as nossas casas se vão transformar nos novos escritórios, então, se calhar há que repensar a construção de habitação, não é? No fundo, nós vimos, sobretudo em contexto urbano, a construção de habitações com áreas minúsculas, não é? Se de repente a casa se transforma também em simultâneo no local de trabalho permanente, quase permanente, há que repensar, no fundo, a dimensão das habitações. E aí, uma vez mais, pode ser uma oportunidade para o interior, no fundo, onde é possível e em melhores condições construir habitação de melhor qualidade e adequada. Enfim, depois há aqui questões que têm que ser vistas para o futuro, que têm a ver, no fundo, com a avaliação de desempenho, com o tipo de vínculo e de relação que há entre, no fundo, os responsáveis hierárquicos e os colaboradores, no fundo, como é que se vai processar toda esta nova dinâmica no seio das empresas. Enfim, porque no passado, no fundo, havia alguma relutância em relação ao teletrabalho, por exemplo, e uma delas tinha a ver com, no caso dos trabalhadores que optavam por esta modalidade, o facto de se sentirem mais afastados das chefias e lhes diminuía, por exemplo, as possibilidades de progressão na carreira. Não é? Havia este sentimento, não é? Enfim, eu penso que isso mudará um pouco se generalizar a utilização do teletrabalho, mas há aqui um conjunto vasto de reflexões que terá que ser feita, e enfim, algumas delas terão que ser até reguladas, se o novo normal implicar um recurso bastante mais frequente ao teletrabalho. Por fim, vamos à questão da segurança social e do sistema de pensões. Renato do Carmo, o impacto da pandemia é tão avassalador que nos obriga a pensar em quase todas as políticas, mas a verdade é que a emergência poderá colocar um pouco mais à frente um debate sobre, de novo, o sistema de segurança social, porque já aqui ficou implícita uma carga, uma pressão sobre o sistema que poderá ter impacto mais à frente. Como vê o impacto que possa vir a ter ou que riscos tem neste momento para o sistema como está montado de proteção social, neste caso nas pensões em Portugal? Eu não sou aqui especialista nesta matéria, enfim, o Dr. Jorge Bravo domina mais o assunto. Eu acho que aquilo que, em grande medida, está a corroer a segurança social, ou pode corroer a segurança social, é continuarmos a ter esta aprofundamento da precariedade e termos pessoas que deviam estar a realizar as suas contribuições e acabam por não estar, porque estão em situações de trabalho informal, aquilo que descrevemos, da precariedade e por aí diante, e começam a ser muitos milhares, não é? Isso tem impactos, não é? E era interessante também fazer essas contas, não é? Saber que o impacto seria se, por exemplo, se a população empregada estivesse em trabalho, enfim, protegido, que isso impacto teria do ponto de vista das contribuições para a segurança social. Isso era uma coisa que eu gostaria de ver feita também, não é? Perceber isso, não é? E também a questão do desemprego, não é? E agora isto é uma incógnita, não é? Já aconteceu isto na crise anterior, não é? Na recessão anterior, e o desemprego tem logo impactos do ponto de vista, enfim, do financiamento da segurança social, e portanto é menos gente a contribuir e é mais gente a receber o subsídio. É mais uma preocupação para a geração também afetada por estas várias vagas de crise, não é? Eu não gosto muito do jargão, mas só para simplificar, assim, aquilo que designa a geração milénio é muito preocupante, ainda por cima que no caso de Portugal estamos a falar da geração mais qualificada, não é? E que é uma geração, no fundo, que nasceu no final dos anos 80, nos anos 90, não é? Que já, assim, falando muito claramente, não é? Levou com o impacto da crise anterior, que estava a acabar os seus cursos ou a ingressar no mercado de trabalho,
que estava a acontecer uma recuperação, não é? Apesar ainda, enfim, nós fizemos essas entrevistas a alguns jovens e eles, no fundo, já identificavam melhoria ao nível de haver mais emprego, apesar da precariedade se manter, mas, de facto, já existia, digamos assim, esse horizonte de melhoria que novamente é interrompido. E eu acho que, e a OIT já alertou para isto, não é específico de Portugal, não é? Ou seja, no fundo, os mais jovens poderem ser as camadas populacionais mais, que vão sofrer mais com a crise. E isso é terrível para a economia, para a nossa sociedade, porque nós precisamos, aliás, como há bocado estava a dizer o Dr. Jorge Bravo, não é? Nós precisamos de facto, trabalhadores jovens, pessoas jovens, e nós temos, não é? Muitos deles emigraram, não é? Aliás, essa possibilidade de imigração, por mais perversa que seja e por aí adiante, também não se põe atualmente, não é? Que é uma coisa que gera muita ansiedade também. Quer dizer, Jorge Bravo, esta é a sua área de especialidade. Em termos muito genéricos, que impactos prevê de todo este processo no sistema de pensões e o que é necessário e urgente fazer? No curto prazo é evidente que o impacto é significativo, sobretudo do lado da receita, com a redução de contribuições e cotizações, quer pela interrupção da atividade laboral, quer pelo aumento do desemprego, e do lado da despesa, naturalmente, pelo aumento das prestações sociais de vária ordem para fazer face às quebras de rendimento, que são imprescindíveis, e para pôr, no fundo, os estabilizadores automáticos a funcionar e permitir, no fundo, que a queda da economia não seja tão pronunciada. A médio e longo prazo temos aqui 2 ou 3 tipos de impactos. O primeiro é se estas quebras nas carreiras contributivas, ou nos períodos de interrupção do mercado de trabalho, forem muito prolongados, isto tem consequências ao nível das pensões. Ou seja, está provado, eu próprio tenho trabalho publicado nesta matéria. Quebras frequentes e prolongadas nas carreiras contributivas têm como consequência depois uma redução nas pensões de velhice a longo prazo. Isto a nível individual, não é? Ao nível agregado, para o sistema como um todo, o sistema já é deficitário, como se sabe. Nós consideramos a Segurança Social e a CGA, no fundo, os 2 regimes estão quase unificados. O sistema já não tem hoje contribuições suficientes para as prestações contributivas. Não falo daquelas prestações de natureza social, porque essa tem uma lógica distinta. E, portanto, o sistema já depende hoje das transferências do Orçamento de Estado, ou seja, no fundo, dos impostos, ou não havendo impostos suficientes, como vai ser o caso este ano, com déficit da emissão de dívida. Portanto, nós neste momento estamos a emitir dívida para conseguir cumprir com as responsabilidades da Segurança Social. E este tem sido, no fundo, o histórico da gestão do sistema de proteção social, em particular do sistema de pensões. No fundo, ele não tem equilíbrio, não tem autofinanciamento da parte das contribuições e cotizações e continua muito assente nos impostos, ou seja, ou na emissão de dívida. E aqui há que, claramente, decidir o que é que se quer fazer. Se quer manter o sistema como está, e, portanto, insuficientemente financiado e dependendo do Orçamento de Estado e muito vulnerável às crises de finanças públicas, e quando esta poeira passar, Portugal vai acordar com ratios de dívida em relação ao PIB de 140, 145% do PIB, e os mercados vão voltar a olhar para isto, e portanto, podemos ter aqui um outro problema de dívida pública, e aí, claramente, a capacidade do Estado para fazer estas transferências para a Segurança Social, quer para as prestações de curto prazo, desemprego, doença, quer para as pensões, pode ficar em causa, e portanto, claramente há aqui receios a ter em conta. E, portanto, há que decidir se quer manter o modelo tal como está, portanto, ou seja, no fundo, a criar promessas de benefícios que ele sabe que não vai estar em condições de cumprir, e isso está mais do que demonstrado, ou se quer repensar a sua lógica, no fundo, até numa lógica mais de diversificação das fontes de financiamento e também dos riscos, não é? Assumindo, para além da responsabilidade pública, também as empresas e o particular, o indivíduo, uma responsabilidade pela sua proteção social na velhice. Há que pensar isso. Há que pensar também ainda, por exemplo, no que fazer ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Porque, no fundo, o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, recordo, no fundo, é um fundo de reserva, foi criado para fazer face às dificuldades de financiamento do sistema contributivo. Não é? Ele é financiado essencialmente com as contribuições dos trabalhadores e, obviamente, depois com esses capitais são aplicados em mercado e com a rentabilização desses capitais. O fundo teria, no final de 2019, cerca de 20 mil milhões de euros, portanto, um valor significativo. Já aconteceu isto, no fundo, na crise anterior, que é
O fundo foi criado para fazer face a estes problemas de financiamento do sistema contributivo. Ou seja, no fundo, na ausência de contribuições e cotizações, o fundo poderia suprir essas necessidades sem necessidade de estar a recorrer ao Orçamento de Estado, ou seja, no fundo, mais impostos ou, não havendo impostos, mais dívida para as gerações futuras. Ora, não foi usado o fundo na crise anterior e, neste momento, enfim, foi aprovado ontem o Orçamento Suplementar, também não será usado o Fundo de Estabilidade Financeira. Portanto, a questão que se coloca é para que serve então ter um fundo, ainda para mais criado com as contribuições e cotizações dos próprios trabalhadores, que foi, no fundo, criado para fazer face às dificuldades de financiamento do sistema, se quando elas surgem ele não é usado. No fundo, neste momento o fundo funciona quase como uma delegação do Instituto de Gestão do Crédito Público para a gestão da dívida pública, porque no fundo o património desse fundo está essencialmente investido em dívida pública portuguesa. E devia ser usado exatamente para... Não, claramente para fazer face às despesas de curto prazo neste momento da Segurança Social e até e algumas delas incluindo com as pensões, não é? Porque no fundo o que se está a fazer agora é não se utiliza o fundo, que é um património, ainda por cima, património, repito, constituído com as contribuições e as cotizações dos trabalhadores, não é? No fundo é um património que em tese pertence aos trabalhadores, não é? Está-se a preferir, no fundo, impostos, lançar mais impostos ou a emissão de dívida pública, ou seja, no fundo transferir para as gerações futuras ou onerar as gerações futuras em detrimento de se calhar aliviar um pouco a carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, não é? No curto prazo, usando uma parte desse fundo para fazer face às dificuldades de financiamento social. É uma questão que, enfim, é uma questão que tem que ser debatida, pelo menos tem que ser debatida. Enfim, não digo que tenha que ser uma solução taxativa, não é? Mas tem que ser debatido por que razão é que o Fundo de Estabilidade da Segurança Social, que tem um património tão significativo, não é usado, enfim, para a sua finalidade quando ela se justifica, preferindo-se onerar as gerações futuras através de mais impostos e ou a emissão de dívida pública, que é o que está neste momento a acontecer e que já aconteceu no passado em crises anteriores, incluída, enfim, quando o programa de ajustamento da Troika. Como sempre que no final dos nossos programas convidamos os nossos oradores a propor alguma sugestão de leitura ou outra relacionada com este tema que falámos. Começo por si, Renato do Carmo, quer sugerir algo aos nossos ouvintes? Bem, eu aqui vou fazer um bocadinho de publicidade própria, peço desculpa, mas pronto. Enfim, trata-se de um livro que nós publicámos recentemente, saiu na Tinta da China. Enfim, é o livro que se baseia em 46 entrevistas a desempregados em várias situações. O objetivo deste livro é precisamente, enfim, isto já é um segundo livro, o primeiro que foi feito em torno da precariedade, e o objetivo destes livros era, no fundo, para além de tudo o resto, ir para além das estatísticas, não é? Ou seja, tentar perceber os impactos que a precariedade, neste caso o desemprego, têm na vida das pessoas, não é? Do ponto de vista social, económico, obviamente, mas também existencial, não é? Ou seja, e aquilo que emerge com muita força neste livro é a questão do tempo, precisamente, e daí a questão da miséria do tempo. Aliás, eu acho que é um título que se tornou ainda mais forte agora com este período da pandemia, não é? A investigação é anterior, obviamente, a este período, que é, de facto, as pessoas perderam a soberania sobre o seu próprio tempo. E isso tem implicações, nomeadamente, uma dificuldade tremenda de projetar futuro, de definir horizontes de futuro e por aí adiante. Associado a esse livro, sem um web documentário, uma web reportagem que se chama Demasiado Novo para Ser Velho, a partir de quatro casos em que se vai mais a fundo e, portanto, no fundo, dar o rosto a estes problemas que persistem muito na sociedade em Portugal, não é? Jorge Bravo? Eu recomendaria aqui duas leituras muito relacionadas com o tema que discutimos hoje. São dois livros, dois relatórios de duas organizações internacionais, enfim, que se dedicam a estudar esta matéria, a OCDE e a Organização Mundial do Trabalho. O relatório da OCDE intitula-se em inglês The Future of Work, o futuro do trabalho. O relatório, o livro da Organização Mundial do Trabalho, intitula-se também em inglês Work for a Brighter Future, o trabalho para um futuro mais brilhante, no fundo. E são dois livros densos, mas que no fundo procuram fazer uma análise daquilo que são as grandes tendências e aquilo que vai ser no fundo o mercado do trabalho nos próximos 20, 30 anos, com a emergência das novas profissões, com a revolução tecnológica, com a automação, com o desaparecimento de umas profissões e a criação de outras, e as transformações que vão ter que ocorrer ao nível empresarial e ao nível do mercado de trabalho.
e que tem depois também um conjunto de discussão e de propostas já sobre políticas públicas e privadas, para que, no fundo, esse futuro do mercado de trabalho seja um futuro, enfim, risonho para os trabalhadores nas várias áreas, no fundo, com medidas setoriais por diferentes grupos profissionais, diferentes tipos de qualificações. Penso que é uma excelente leitura para aqueles que se interessam sobre estas matérias e que, no fundo, querem um bocadinho repensar o que é o mundo do trabalho em todas as suas dimensões. Algumas delas que não tivemos aqui a oportunidade de falar, como, por exemplo, a importância dos movimentos sindicais, das instituições representativas, neste mundo agora, do trabalho à distância. Enfim, eu deixarei aqui esta recomendação para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, só dizer que este livro da Miséria do Tempo é em coautoria com a Maria Madalena Avelar. Eu esqueci-me de dizer isso. Pistas, políticas que podem ser mudadas, no fundo contributos aqui no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã e em podcast nas plataformas digitais habituais. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais uma edição.